Pronto, só para complementar, trabalhei na Câmara de Lisboa em educação, em formação, em educação e formação de adultos. Atualmente trabalho na área das bibliotecas, que também tem um papel importante na aprendizagem não formal e informal, e nós estamos a tentar que tenham cada vez mais, que a Rede de Bibliotecas de Lisboa tenha um papel relevante nesta área. Mas o meu trabalho, e há pouco estava a conversar com uma colega sobre isto, o trabalho que eu desempenhei em Educação e Formação de Adultos num centro RVCC, que depois se transformou em Novas Oportunidades, despoltou em mim uma vontade, um gosto muito grande pela Educação e Formação de Adultos, que fez com que eu quisesse tirar o doutoramento nesta área. E aquilo que eu vos venho apresentar é exatamente alguns dos resultados do meu doutoramento, que foi feito porque eu, na prática, achei que havia imensas coisas para trabalhar a nível mais teórico. Portanto, é um doutoramento que parte da prática para a teoria. Se quiser andar para a frente, e este é para apontar, se quiser, aquelas coisas por aqui não dá? Dá. Ou Pronto, aqui eu pelas prefiro. setas, prefere? Prefiro. É a mesma coisa. Mas pronto, estou mais habituada, está bem? Pelas setas pode ser. Pronto, portanto, como eu referi, eu venho apresentar alguns dos resultados da minha tese de doutoramento, que eu julgo que poderão ser importantes para nós refletirmos sobre o papel da educação e formação de adultos e sobre perspectivas futuras de sistemas de educação e formação de adultos em Portugal. Portanto, a pesquisa que eu me propus fazer partiu de uma constatação, que é aquela que todos nós sabemos, é que a população portuguesa tem níveis baixos de literacia que decorrem, no nosso caso específico, de déficits continuados de escolaridade. Um país que teve durante muitos anos falta de investimento em educação, com todas as questões históricas e políticas que condicionaram isso, acaba por ter, consequentemente, déficits grandes de literacia. E isso é efetivamente um problema, porque a literacia é uma competência fundamental para viver nas sociedades atuais. Esta constatação, constatamos isto pelos dados estatísticos, pelos estudos que foram feitos sobre literacia em Portugal, aquele grande estudo conduzido pela professora Ana Benavente, mas na nossa prática, na minha prática, na altura no Centro RVCC da Câmara de Lisboa, constatávamos também que existiam pessoas que, sem terem escolaridade formal, tinham níveis elevados de literacia. Eram essas as pessoas, e foram aqueles candidatos iniciais, muitos deles, que vinham, de facto, com competências de elevado nível e com quarta classe. E daí a minha curiosidade de perceber. Eu percebia de uma forma mais ou menos intuitiva, mas de perceber de uma forma mais sistematizada como é que essas pessoas tinham adquirido estas competências ao longo da vida. E estes eram os candidatos ideais para o reconhecimento de competências. Portanto, a questão central da minha tese, de que forma os contextos não escolares de aprendizagem potenciam a formação de disposições reflexivas e cognitivas conducentes à aquisição e desenvolvimento de competências de literacia. Isto é a questão central. O que é que eu resolvi fazer para responder a esta questão? Por um lado, achei que devia pegar em dados estatísticos, porque existem disponíveis pelo INE bases de dados do IEFA, portanto, de educação, o grande inquérito à educação e formação de adultos, que foi feito em todos os países europeus, também foi feito em Portugal, em 2007 e 2011. Esses dados foram compilados pelo INE, mas as bases de dados existiam e permitiam fazer cruzamentos de variáveis muito mais aprofundados. E então eu e a minha orientadora de doutoramento, a Patrícia Ávila, quisemos aprofundar algumas questões e os dados existem, portanto e eu acho que é uma pena não serem mais trabalhados por outros investigadores. Isto, portanto, por um lado, tratamento estatístico de dados dos inquéritos IEFA. Por outro lado, análise de conteúdo
de entrevistas biográficas e de portfólios reflexivos de aprendizagens de adultos que fizeram o processo RBCC e que foram selecionados pelos centros a quem eu pedi que selecionassem as pessoas que tinham escolaridade baixa de partida e que, sem necessidade de formação, tinham conseguido validar as competências e conseguir, então, a certificação 12º ano sem necessidade de formação. Portanto, agora vou-vos falar um pouco das constatações a partir da análise de dados estatísticos. Uma primeira constatação é que entre 2007 e 2011, portanto é o período de vigência da iniciativa Novas Oportunidades, se registou uma diminuição das desigualdades no acesso da população adulta a processos formais e não formais de aprendizagem ao longo da vida. Portugal é um dos países que mais viu crescer a sua taxa de participação nestas aprendizagens entre 2007 e 2011. E não sei se conseguem ver, pronto, assim muito rapidamente, nós temos aqui, do lado esquerdo, a frequência de aprendizagem formal nos últimos 12 meses. A cor rosa clara temos 2011, rosa escuro 2007. Verificamos que há um aumento grande em Portugal da frequência de aprendizagem formal de 2011 relativamente a 2007. E é um aumento muito, muito significativo. E Portugal passa a ficar situado em terceiro lugar relativamente à frequência de aprendizagem formal. Isto era uma coisa impensável uns anos atrás. Relativamente à aprendizagem não formal, verifica-se também um enorme aumento entre 2007 e 2011 e Portugal também sobe na escala e fica muito melhor posicionado do que estava anteriormente. Isto é assim, eu julgo que quem trabalhou em educação de adultos naquele período das novas oportunidades percebe que isto acontecia, não é? Mas estes dados existem e não foram muito trabalhados ou não foram muito apresentados desta forma, porque, de facto, a mudança é muito, muito evidente. Mas o que é mais interessante é que Portugal é o único país, destes todos que fizeram o inquérito do Eurostat, em que é nas pessoas com menores níveis de escolaridade que se verificou o maior aumento na taxa de participação em atividades formais e não formais de aprendizagem. O que é que isto significa? E agora vou-vos pedir que olhem aqui para estes 3 gráficos que são ainda mais complexos, mas vou tentar explicá-los. No gráfico da esquerda temos as pessoas com o ensino superior. No do meio, pessoas com o nível secundário. E no da direita, pessoas que têm até ao 9º ano de escolaridade. E o que se verifica é que Portugal é o único país em que o aumento maior de envolvimento em aprendizagem formal e não formal se verifica entre as pessoas que tinham menor escolaridade de partida. Por exemplo, temos aqui o caso da Hungria, que é o que aparece sempre em primeiro lugar, portanto, em que houve um grande aumento entre 2007 e 2011, porque aqui estamos a falar de diferenciais de 2007 para 2011, e a Hungria, nós percebemos que realmente teve um aumento muito grande, mas não teve um aumento maior nas pessoas que tinham à partida o ensino superior e o ensino secundário e menor nas pessoas com o ensino básico. Nós não. O maior aumento foi nas pessoas que tinham menos escolaridade de partida. E isto tem como consequência um diminuir efetivo das desigualdades no acesso da população mais carenciada a processos de educação e formação de adultos, com tudo o que isso depois implica, de melhoria, de uma série de outros fatores que eu vou falar agora em seguida. Portanto, a primeira constatação é esta: há uma diminuição das desigualdades no acesso a processos de educação e formação de adultos. A segunda grande constatação, que também é uma constatação mais ou menos óbvia, mas que os dados comprovam, é que o envolvimento em aprendizagens informais, portanto, aquelas aprendizagens cotidianas, não estruturadas, está estreitamente relacionado com a participação
em atividades de aprendizagem formal e não formal. Ou seja, nós aprendemos muito mais, ou estamos muito mais despertos para realizar aprendizagens a nível informal, a nível do nosso cotidiano, se estivermos envolvidos em processos de aprendizagens formais e não formais. O formal e o não formal despoletam o informal. E agora, pronto, isto também são coisas que nós mais ou menos sabemos, mas em termos muito concretos e estatísticos, e estamos a falar de milhares e milhares de pessoas que foram entrevistadas, percebemos que os preditores da participação em aprendizagem formal, portanto, as pessoas que dizem que sim, realizam aprendizagens informais do seu cotidiano, são aquelas que participam ou participaram em atividades de aprendizagem formal e não formal, são aquelas que participaram em processos RBCC, portanto, teve uma implicação muito clara no envolvimento em aprendizagens informais, e o terceiro fator, que é a escolaridade. Quanto mais escolarizada a pessoa, mais. Portanto, e isto independentemente de ter frequentado processos de educação e formação de adultos ou não. Ou seja, a escolaridade é sempre à partida um fator que implica um maior envolvimento em aprendizagens informais, mas pode ser menos penalizador se às pessoas com menos escolaridade for dada a oportunidade de participarem em formações a nível formal e não formal. Isto é um modelo que nós utilizamos para fazer isto, que é um modelo de regressão logística e que nos permitiu chegar a estas conclusões. Portanto, o modo informal de aprender não pode, de forma alguma, ser dissociado dos modos formal e não formal, uma vez que estes parecem criar as condições e, sobretudo, as competências e as disposições para que o primeiro possa ocorrer. O mesmo acontecendo com os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências que contaminam os indivíduos com a vontade e a disposição para aprender no seu cotidiano, tornando-os mais atentos e despertos para a importância das aprendizagens. Quem já esteve envolvido nestes processos e acompanhou adultos a fazerem processos de reconhecimento de competências sabe que isto acontece, efetivamente. Agora, isto foi a parte da análise de dados estatísticos. Agora vou falar da análise dos percursos biográficos dos adultos, que eu analisei. Então, uma das primeiras constatações é que, em todos eles, a realização do processo RBCC despoletou uma vontade de prosseguir estudos e ou formação profissional, assim como o reforço da vontade de saber mais. Tanto a análise extensiva dos dados estatísticos como a análise intensiva dos percursos biográficos permite afirmar a importância dos percursos formativos e de aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente os dirigidos a adultos pouco escolarizados. Os seus contextos de vida e de trabalho, ainda que potencialmente se possam constituir como espaços de aprendizagem informal, sê-lo-ão de forma mais efetiva se os indivíduos forem contaminados pela vontade de saber mais a partir das práticas desenvolvidas em contextos mais formalizados. E tentando perceber porque é que isto acontece, porque é que isto tem este efeito de despoletar a vontade de saber mais, eu fiz uma série de leituras de alguns, mais a nível mesmo da sociologia, que é a minha área, e consigo, pegando em conceitos, é um conceito que é o da pausa reflexiva, que é um conceito de Laïr, eu julgo que se pode aplicar à aprendizagem, porque os momentos de aprendizagem, sobretudo se forem baseados em reconhecimento de competências, portanto, se forem baseados nas experiências de vida das pessoas que estão em processo de aprendizagem, constituem uma pausa reflexiva. As pessoas têm a oportunidade de parar no fluxo dos acontecimentos e da sua vida, que às vezes é pouco controlável, e têm momentos em que podem parar para refletir. E isso é muito transformador, essa pausa. É um momento de descontinuidade nas ações não refletidas no nosso cotidiano, sendo um potenciador de reflexividade e de agência individual. A agência individual é um conceito também sociológico do Giddens, que é a capacidade de agir sobre a sua vida. Portanto, de termos a vida nas nossas mãos e não nos deixarmos ir pelos acontecimentos. Esta pausa reflexiva ajuda
a pensar a nossa vida de uma forma mais clara e conseguindo perspectivar caminhos futuros. Portanto, aqui estão algumas das referências, que é o Laïre, que se contrapõe ao conceito do Bourdieu, do habitus, que é exatamente a não reflexividade, é nós termos no nosso cotidiano, é quase impossível nós não entrarmos em modo automático e, portanto, a pausa reflexiva permite-nos parar e parar esse modo automático e refletir sobre a nossa vida. E a abordagem biográfica, como eu dizia, é aquilo que potencia ainda mais que um processo de aprendizagem seja uma pausa reflexiva. Portanto, eu defendo que a educação de adultos deve ter sempre associada um processo de reconhecimento de validação de competências. Tem que haver, mesmo que depois existam necessidades de formações várias, o início deverá ser sempre um processo de reconhecimento, validação e validação de competências, ou certificação daquelas que é possível certificar, porque isso tem consequência, para além de ser justo, tem consequências grandes a nível de proporcionar esta possibilidade de reflexão. Isto é a mesma situação, não vou... E agora, para concluir, a enorme importância dos processos de educação e formação de adultos sustentados parcialmente em processos RVCC tem a ver com aquilo que eles proporcionam e que é a vários níveis. É, por um lado, o desenvolvimento de competências técnicas específicas, que para alguns é aquilo que unicamente é expectável e é aquilo que deve ser. E é um facto que, através da aprendizagem, desenvolvemos competências técnicas específicas. E isso é fundamental. Mas, para além disso, há o desenvolvimento de competências de literacia, que são essenciais para a integração dos indivíduos nas sociedades contemporâneas. Para além disso, promove-se o envolvimento em percursos de aprendizagem formais, não formais e informais futuros. Portanto, cria-se aqui uma disposição para a aprendizagem que vai ter consequências ao longo da vida. Isto é que é a aprendizagem ao longo da vida, não é? Promoção da capacidade de agência individual, de mobilizar recursos para fazer face a constrangimentos. E no meio disto tudo, ou como pano de fundo disto tudo, proporciona-se também a diminuição das desigualdades no acesso da população adulta à aprendizagem ao longo da vida, num país em que sempre, desde há muitos e muitos anos, existe sempre esta dificuldade de alguns, daqueles que têm menos escolaridade, de acederem a processos de formação e de processos de educação. E é tudo.